Agora nós vamos iniciar o nosso painel e antes de ir pelas perguntas, a gente tem aqui, estamos recebendo perguntas, então por favor que vocês façam para que a gente possa tornar esse debate cada vez mais rico. Eu vou explorar um pouco o que o Oscar falou sobre o Fábio. O Fábio tem na sua experiência profissional, ele tem uma vivência importante nos países asiáticos. Eu gostaria de perguntar primeiro a você, Fábio, como você viu essa experiência e de que maneira eles fizeram toda essa passagem para uma cashless society e como que foi os agentes do mercado puderam trabalhar para influenciar a sociedade na mudança de comportamento. Obrigado, bom dia a todos. João, a experiência, o que eu pude observar, né, pessoalmente no mercado asiático, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, isso muito tempo atrás, né, talvez 10 anos atrás, o que é muito diferente do mundo de hoje por conta dos smartphones, eu diria que foi um avanço na questão da capilaridade, que foi mostrado aqui na apresentação do Oscar, que é o caso de Singapura, e no trabalho do adquirente com o emissor com relação ao pacote de benefícios, né? Então, no aspecto da capilaridade, o caso de Singapura é um caso clássico, é uma cidade, né, uma cidade-estado, né, um país só, e eles decidiram investir muito no sistema de metrô, né? Então, obviamente, atraía muito dinheiro, era um processo, 10 anos atrás, que você pagava ainda com muito dinheiro, alguma coisa de cartão de crédito, e eles fizeram, obviamente, parceria, o Citi foi um banco parceiro, ainda é um banco parceiro, para aumentar a distribuição do banco, fazer uma parceria para o pagamento do ticket de metrô, que todo mundo usa, é uma sociedade desenvolvida, né, quer dizer, pouco automóvel, um incentivo grande ao transporte público, e dessa forma você colocou meios de pagamento na mão, né, do cidadão, e dessa forma, então, seja débito, seja crédito, você começa a fazer com que o dinheiro seja menos usado. Isso combinado com um investimento muito grande no pacote de benefícios, começou, obviamente, na questão no produto de cartão de crédito, onde, se você viajar para qualquer país asiático, é muito claro, né, as propostas de valor vão ser ancoradas, né, ou em dining, ou em shopping, ou em viagens, né, ou em entretenimento, né, e a competição acontece nesses quatro campos, e qualquer cartão de crédito que você tem vai ter um valor muito tangível, né, que o consumidor entende claramente o valor financeiro pela utilização do meio de pagamento que ele vai ter de retorno. Então, obviamente, com a competição entre as instituições financeiras, esses benefícios, obviamente, eles tendem a aumentar, tendem a ficar mais sofisticados. Obviamente, eles não podem atender o infinito, então, com a digitalização, você consegue fazer isso ser bem distribuído. Naturalmente, o consumidor não vai gastar, né, em entretenimento, viagem, né, ele vai gastar no cartão de crédito, porque se ele gastar em dinheiro, ele vai ter menos benefício. Então, isso eu diria que é uma verdade absoluta em muito desses mercados. Eu acho que isso é um fator de grande contribuição, né, à estratégia de benefício. Eu sei que a gente vai falar tarde sobre benefícios aqui. A estratégia de benefício, ela contribui muito. O Raul falou aqui também, questão de conveniência, né, vantagens. Isso foi utilizado de uma forma muito interessante, ou seja, capilaridade, quer dizer, realmente aonde o pagamento pequeno é utilizado pelo cidadão, governos fazendo parcerias com instituições financeiras para poder utilizar mais meios eletrônicos e recompensa. Essa experiência que eu vivi, que obviamente é um pouco antes até do mundo digital hoje, que certamente está caminhando muito mais rápido, né, talvez do que 10 anos atrás. Perfeito, Fábio. Eu vou agora para o Oscar. O Oscar tem aqui uma pergunta dirigida para você, veio da Luísa. Você acredita que uma das diferenças entre o Brasil e demais países também se dá por conta da grande quantidade de players no processo de pagamento? É uma cadeia composta por muitos agentes que pode ser reduzido. Bom, obviamente o Brasil tem essa, vamos dizer, essa especificidade, né? Quando a gente olha outros países, são bem menos players, bem menos complexidades, né, quando você trata da cadeia. Mas eu acho que o que funciona bem, mesmo numa escala menor, pode funcionar bem para uma escala maior. Quer dizer, o Brasil, ele tem, além de algumas questões que são saudáveis no sentido de que é um país amplo, você tem uma questão que o Raul bem colocou em relação a essa questão de capilaridade da rede, que ainda existe sim um desafio com relação a isso, mas ainda existe uma questão também cultural muito grande, né, nessa questão, principalmente do uso
do dinheiro, como acho que o Raul colocou muito bem aqui, em termos de clientes do banco que são clientes já de alta renda, né? Eu até faria uma pergunta aqui, quem aqui está com dinheiro no bolso agora e quem também tem cartão? Né? Eu acho que existe um processo agora de convivência, né, dentro desse processo de substituição, que vai acontecer, é natural. O que eu acho que a gente tem que fazer, como o Martin colocou em relação ao processo da Suécia, é você cada vez mais criar estímulos, né? A gente tem sempre aquela visão de que, por exemplo, um canal de acesso a um cliente, você não pode obrigar o cliente, você tem que disponibilizar para ele e você tem que dar estímulo a ele. Então, eu acho que o trabalho da indústria em relação a esse tipo de comportamento vai realmente ditar isso. Então, a diferença Brasil e outros países, eu entendo que assim, o que funciona nesses países em pequena escala, sim, pode funcionar no Brasil na larga escala, com a mesma complexidade que tem. Você tem dentro do Brasil uma dinâmica que até é muito fomentada por Febraban e pela Abex, da indústria estar junta, né, e não tem essa questão de maiores e menores, mas sim vamos trabalhar em conjunto para tornar o mercado atrativo para todos. Então, acho que, respondendo diretamente, eu acho que não tem problema. Assim, você realmente pode pegar algo que funciona num país de menor escala e colocar para um país como o Brasil com as complexidades que tem. Obrigado, Oscar. Martin, uma pergunta para você. Foi o Eduardo que fez, ele endereçou a mim, eu vou transferir para você. No processo de eliminação do dinheiro, como pode ser feito para menores de idade, crianças e etc. Qual a experiência que você viu nos países nórdicos? Como eles lidaram com essa situação? As crianças, os young, under 15, under 18, how did they play with that? So, I think one of the things that struck me in Sweden is when children are born, they're given a national ID number and a bank account is opened for them. So they basically start their life with a bank account. So it's already a very different kind of mentality. You don't talk about, is there a segment of the population that is included in the formal financial kind of ecosystem and then another segment that's not. Everybody, right from the first day of their life, literally, is already in the formal financial kind of ecosystem. So it's a much more natural process for them to take up the services that are offered. I think also the fact that for a long time the Nordics were leaders in innovation in telecommunications. When you think of Ericsson and Nokia, they were among the leaders in terms of bringing out the next generation telecommunications networks and the next generation phones. That also drove a lot of early adoption of some of the innovative technologies. Probably Finland was one of the first places where you could pay at a vending machine with your phone, right? And obviously, I think all of us see that, for those of us that have children, that our children, they pick these things up much faster and they adopt them much faster. I think that combination of being banked from day one and having all of that technology at their hands, often being at the forefront, has, promotes, early adoption of some of these services as well. Perfeito. Raul, uma pergunta para você, não está identificada, é se você acha que através do incentivo ou isenção ou uma oferta vinculada na anuidade de cartões ou algo como isso, seria uma maneira de incentivar por uma sociedade com menos dinheiro? Pode ser um caminho, né? Na verdade, eu acredito que seja uma conjunção de alavancas que a gente vai ter que utilizar em relação aos aspectos de mudança do comportamento. Até porque eu acho que tecnologia, o Brasil tem capacidade de avançar cada vez mais na capilaridade de aceitação. Principalmente eu refuto a questão da importância do cartão de débito nesse contexto, né? O Brasil também tem essa capacidade de cooperação técnica entre os seus players. Basicamente, o que nós temos aí é um desafio de mudança de comportamento do brasileiro em relação ao uso do dinheiro, a manter muito dinheiro no bolso, a andar com dinheiro, né? Lógico que alguns incentivos podem vir em relação a isso aí, mas também, do outro lado, a gente talvez tenha que discutir com os reguladores a facilidade que existe hoje
para você, no Brasil, você sacar 300 mil reais na boca do caixa, você descontar cheques de altos valores, o que você tem hoje uma penetração muito grande da parte da bancarização hoje no Brasil. Eu acho que a gente poderia trabalhar. Então, tanto a alavanca da regulação, quanto a alavanca de incentivo, quanto a alavanca de avançar cada vez mais na aceitação do cartão de débito. Tecnologia, temos, indústria preparada para isso, temos, então eu acho que é só uma questão aí de articulação, inclusive com o regulador. Muito bem, Raul. O Fábio, agora uma pergunta para você, vem da Tatiana Faquin Ribeiro. Em sua opinião, é possível uma sociedade totalmente cashless? O que a gente deveria fazer para chegar nesse ponto? Fácil essa resposta, Fábio. Bom, eu acho que vai acontecer de um jeito ou de outro, só não sei quando, né? Eu não diria 100%, talvez seja um exagero. Eu vejo, acho que isso provoca uma reflexão aqui, que talvez seja a maneira como o Citi vê esse espaço, né? Se a gente pensar, a gente falou muito, né? Quer dizer, você combater o dinheiro, a infraestrutura, mas tem o aspecto da digitalização. Então, o que eu acredito que a gente está enfrentando hoje é que a gente tem os mobile devices e um foco no digital commerce. E eu acho que a gente está muito perto de avançar para um momento onde esses smartphones vão virar, na verdade, POS. Se você for aos Estados Unidos, vai ver que muitos deles já têm os devices que eles viram POS, e esse digital commerce vai virar, ele vai criar uma necessidade para pagamentos digitais, ou seja, vai entrar no mundo do banking, vai sair simplesmente do comércio e vai entrar para o banking. E se a gente olhar o que está acontecendo no mundo hoje, se você olhar as empresas, as startups que valem mais de $1 bilhão hoje, 1/3 delas estão investindo em meios de pagamento. Se você olhar as pessoas jovens, né, os millennials, que vão até 34 anos hoje, no mundo, 33% deles estão dizendo que eles não vão precisar ter uma conta corrente num banco daqui a 5 anos. Né? Então, esse trem saiu da estação, de uma maneira ou de outra. Né? Então, eu acho que o grande desafio é como que a gente vai lidar com esses entrantes, né? Que hoje tem um relacionamento com o nosso cliente. O Aldo falou 24/7, 365, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente provavelmente faz o unlock, a gente desbloqueia o nosso celular 150 vezes por dia, né? Por quê? Porque você olha o Twitter, você olha o Facebook, você olha, né, todas essas mídias digitais. Essas companhias estão investindo em meios de pagamento. Então, eu acho que a gente assumir que eles comandam, né, nesse sentido, o comportamento do cliente, estão investindo em como fazer meios de pagamento, que são meios de pagamentos eletrônicos que não envolvem dinheiro, eu acho que é uma conclusão, talvez, né? Que em algum momento, eu não diria, não sei se 100%, não sei quando, mas muito próximo de. E eu acho que essa é a dinâmica que a gente vive hoje, né? A gente, obviamente, vive o mundo do cashless muito ancorado no meio de pagamento para o commerce e para o digital, mas eu acho que tem um trem com muitos vagões que já saiu da estação e que a gente vai enfrentar no dia a dia dos nossos negócios aqui no Brasil. Mas eu acho que a gente, se não sei 100%, mas muito próximo disso no futuro. Verdade, Fábio, a gente vê até pela essa história que o Martin contou das crianças, já saem identificadas, você como toda essa adesão digital e tudo que a gente vê de aderência de governo, o esforço dos emissores, os adquirentes, o comércio, acho que é um esforço conjunto e é interessante de ver o caminho. Eu acho que o caminho está trilhado, né? Acho que a gente tem feito muita coisa interessante nesse sentido. Oscar, agora uma pergunta para você, vem da Cristiane. Uma das barreiras no Brasil é a adoção do meio eletrônico pelos lojistas, principalmente pequenos comércios fora dos grandes centros. Um pouco do que o Raul falou, né, Raul? As altas taxas e prazos de liquidação possivelmente mantêm esta barreira, como mostrado no estudo apresentado por você. Você confirma essa percepção? Essa questão que envolve a percepção do estabelecimento, né, eu acho que é uma discussão boa, válida, né, mas o que acontece é que a indústria, como posicionamento, né, eu posso falar estando fora, né, do contexto da indústria, mas trabalhando sempre para a indústria, quer dizer, o que a indústria faz é ela prover o maior número de serviços de valor agregado e benefícios ao estabelecimento possível para gerar essa adesão, né? Quer dizer, é um critério de trabalhar oferta de serviços diretamente ao lojista, né? A percepção nessa questão de caro ou barato, quer dizer, existe
uma série de questões de especificidades da indústria brasileira, né, que muitas vezes você fala que é caro ou barato, você está comparando com algo, né? Dentro do trabalho que a gente fez, a gente pôde perceber, né, que, de alguma forma, quer dizer, seja no lado do estabelecimento, seja do lado de um importador, quer dizer, existe uma oferta de serviços e que parte de cada elo dessa cadeia paga por isso, né? E no Brasil, quer dizer, você tem essa relação, né, que envolve diretamente uma questão de negócio, né? Você está trabalhando uma oferta, né, de algo em que o estabelecimento ele tem essa opção, obviamente ele tem que enxergar esse valor agregado, né, porque senão, assim, por mais que se tenha essa percepção de valor, vamos dizer assim, caro, né, dentro dessa visão, eu acho que existem aí outros contextos que não são inerentes somente à indústria, mas sim a todos os aspectos macroeconômicos do Brasil, né, quer dizer, você tem questões que envolvem aí taxa de juros, inflação, uma série de outras questões que envolvem principalmente inadimplência e outras questões de regras nesse sentido, que tornam, vamos dizer assim, a indústria nessa percepção mais cara, porém você tem uma adesão hoje de estabelecimentos gigantesca dentro do Brasil. Então, assim, por mais que se tenha essa percepção, você pode comparar efetivamente com outros países, quer dizer, existe por parte da indústria, isso a gente viu realmente dentro de um trabalho que foi desenvolvido em conjunto com a ABEX, que você tem, dentro de uma oferta de serviços, né, essa possibilidade de adesão. Então, fica inerente ao estabelecimento, né, é uma negociação comercial, né? Então, eu acho que essa questão da percepção do caro ou barato, é óbvio que o que a gente colocou aqui é que governo, junto com a indústria, junto especificamente com a própria sociedade, quando a gente fala de aspectos culturais nesse sentido, se você consegue juntar essa tríade, a gente mesmo colocou no nosso trabalho, que você consegue reduzir o custo para todo o sistema. Eu acho que isso é importante. Se você conseguir trabalhar essa coisa de forma conjunta, aí sim você consegue trabalhar, realmente trabalhar essa redução de preço. Isso a gente observou em outros países, e no Brasil a gente entende que até o caminho está indo nesse sentido, principalmente por causa de questões, até como o Fábio colocou, de inovações tecnológicas, né? A inovação tecnológica ela é importante no sentido de também trazer a redução de custos para o sistema. Então, assim, indo diretamente, eu entendo que nessa visão de se percepção é cara, quer dizer, eu acho que aí é uma relação comercial direta. Aí eu acho que talvez essa resposta ficaria melhor para o Rômulo, enfim, ou para a rede, no sentido de como se trata nessa questão da relação comercial diretamente. Ok, obrigado, Oscar. Raul, a próxima é para você e fala sobre um tema sobre a história do IOF nas transações internacionais, porque o cashless também indo para fora. E o que está sendo feito, o que tem sido trabalhado aqui no Brasil para que a gente possa remover essa barreira do uso do cartão pelos nossos portadores fora do Brasil? Olha, é uma situação, diria assim, é um desafio muito grande, né? É lógico que a indústria vem colocando as suas ponderações em relação a quão entendemos que é prejudicial isso aí ao incentivo do uso dos meios eletrônicos de pagamento, né? O quanto que isso aí traz, talvez, encargos para a sociedade em relação ao uso de papel moeda, inclusive brasileiros sacando dinheiro, papel moeda em dólar para poder levar para o exterior. Tudo isso aí tem um efeito colateral muito grande, isso aí a gente está expondo para o regulador, mas cabe ao regulador, ele que tem a autoridade de entender o momento adequado de flexibilizar isso ou não, né? Cabe à ABEX apenas colocar quais são os efeitos colaterais disso aí, e isso aí foi feito, tá? Vamos ver aí o que a gente consegue sensibilizar ao longo do tempo para mostrar que é possível ganhar muito mais, talvez na escala, no uso de meios eletrônicos. E aí nós estamos falando tanto na questão externa quanto na questão interna. A formalização da economia se traduz em ganhos de escala para o próprio processo de arrecadação. Obrigado, Raul. Martin, this is for you. You talk a lot about credit and debit. You didn't mention the prepaid. Is anything that's moving those countries towards the prepaid also? Something different that touches the prepaid business to make it happen in this cashless society? What do you think about it?
So I haven't been there for the last 3 years. I did not see a lot of prepaid per se. I think because also everybody has a debit card right from day one. So you have a bank account and you have a payment mechanism that works with that bank account, and everybody has one of those. You don't have some of the obvious opportunities that you might have for prepaid in markets like Brazil and others. On the other hand, I think what you're also seeing is a lot of interesting kind of payment means that are coming up that are helping to solve other kinds of problems. One of them is, for example, the electronic invoice, which is very simple to pay for something, and you actually get an electronic invoice for that, which you can then pay at a later date. You have 30 days or however many days to pay. The invoicing, the company that does that actually runs algorithms on what your past performance has been, whether they're willing to offer you credit on that in terms of how many installments you want to pay in. So while I don't see as big an opportunity for prepaid as in maybe some other markets, I think there are a lot of other new services that are of value for the consumers and that make it easier for the merchants to sell that are coming up and being adopted. Ok. Eu queria agradecer a todos vocês, Martin, Fábio, Oscar, Raul, muito obrigado. Obrigado a vocês, desculpa, nós estamos passando o tempo, infelizmente a gente tem que cumprir a agenda, ficaram muitas perguntas sem resposta, eu vou encaminhar a todos eles para que possam encaminhar a resposta de volta para quem se identificou com o e-mail e tudo mais. Então, muito obrigado, gente, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas perguntas, obrigado aos panelistas. Por favor. Precisamos de uma foto oficial aqui agora. Ah, muito bem. Obrigada ao Fábio Fontainha, muito obrigada ao Oscar Petizoni, Martin Schmidt, muito obrigada a Raul Moreira e o João Pedro Paro Neto. Muito obrigada. Agora, no aplicativo do Congresso, nós temos um ícone de avaliação do dia de hoje. Então, nós gostaríamos muito de ouvir vocês. Por favor, então, mande as suas sugestões para nós.